Então, Ana, estamos aqui os dois a relembrar tempos antigos e também a falar um bocadinho sobre como é que é os tempos atuais, não é? Da atualidade, isso mesmo. A Ana entrou em 2005 para 2005. a Remax. Faz 19 anos Espetáculo. que eu comecei. Lembro perfeitamente que a Ana entrou no dia que fez anos. Exatamente. Até lhe dei um ramo de flores. Um ramo de flores. Foi? Não sei se foi um ramo de flores, foi uma flor. Foi um ramo de flores. Flores. Quando eu cheguei para fazer a formação de iniciação, o Pedro tinha um ramo de flores para me Não é oferecer. uma coisa que faça Pois não. normalmente, mas olha, no seu caso fiz. Houve ali uma luz qualquer que me deu e que fiz isso. E já tínhamos quantas pessoas no escritório a trabalhar? 10? 8? Não, 9? sim, no Oeste éramos uma equipa para aí de 10, não éramos mais. No Oeste em Torres Vedras. Eu submeti uma candidatura espontânea, enviei um mail porque achei que era interessante esta atividade e que a Remax podia-me acrescentar alguma coisa, e no dia a seguir de eu ter enviado o mail estava o Pedro Pota a ligar-me a combinar uma reunião. Conversámos, explicou como funcionava e convidou-me a entrar, mas ia começar um seminário de iniciação no dia 28 de julho, que é dia dos meus anos, se eu estava disponível, e aqui em Lisboa. E eu disse que sim. Pois, porque na altura eu já tinha o escritório de Torres Vedras e tinha o escritório também já aberto de Lisboa e a Costa do Sol do Estoril. Já tinha 3 escritórios da Remax. E mudou muito de 2005 para agora? Completamente. Mudou tudo. Eu não sei se era mais desafiante na altura, se agora. São desafios diferentes. Na altura, quando começámos, em 2019, estávamos ainda numa fase menos profissional que hoje em dia, não é? Ao longo destes 19 anos o setor tem-se profissionalizado muito. Por exemplo, a nível de formação, já tínhamos formação, mas não se compara com o que temos agora. Estou a falar sobretudo da Remax, não é? Que é onde estamos nesta marca que representamos. Tanto assim que o seminário de iniciação na altura foi o Pedro que ministrou na loja. Éramos um grupo, meia dúzia de pessoas, que naquela altura, nessa formação. E começámos em Torres Vedras, onde tivemos 3 anos, porque depois mudei para aqui, para a capital, em 2008 até hoje. E porquê é que mudou para aqui? Era um mercado pequeno. Para conseguir fazer algum resultado, tínhamos que trabalhar muito mais. Que era um mercado mais pequeno e mais fechado, e também num mercado muito tradicional. Não é? As pessoas estavam habituadas a ir às imobiliárias tradicionais e nós estávamos a começar. E desbravámos todo aquele caminho de identificar a Remax. Quando as pessoas pensavam que era Remars. E o exclusivo, a comissão de 5%, tudo isso tivemos que andar a desbravar caminho. Em Lisboa o mercado é maior e não me arrependo de ter mudado em 2008 para Lisboa até agora. Ainda bem. Continuando a viver no Oeste. Sentia-se bem na equipa, Exatamente. Mas eu acho que a grande diferença que a Remax trouxe para o mercado foi que os donos dos escritórios estão muito mais para servir e para dar apoio aos consultores e estão mais na retaguarda. Portanto, e às vezes há pessoas que no mercado tradicional o dono do escritório punha-se naquela posição que fazia às vezes negócios. E Sim, a Remax consultor. cortou com isso e disse não, o dono do escritório está para apoiar os consultores e os consultores é que têm o contacto direto com o cliente final. Isso foi uma grande mudança. Aliás, no Brasil, onde eu tive 6 anos, ainda hoje ainda não se fez este clique. Ainda há muitos donos vêm com aquela conversa, o cliente quer falar com o dono da imobiliária e tal. Isso não é verdade, quer dizer, porque é que tem que falar com o dono da imobiliária se os consultores já estão bem preparados e já têm uma larga experiência de... Cria aqui uma concorrência entre consultor imobiliário e dono de loja que não faz sentido. Não faz sentido. Mesmo porque muitos dos diretores de loja e donos de loja sabem do seu negócio, da parte da gestão, mas não têm experiência comercial e de rua e de contacto com o cliente, e isso faz toda a diferença. É para isso que somos preparados. E agora que já estamos, enfim, evoluímos muito, agora temos as tecnologias, as redes sociais, as plataformas, o cliente que já vai ver, tem um montão de informação que não tinha lá atrás no computador e no telemóvel, e praticamente ele pode quase que escolher o imóvel e ver os imóveis, e coisas que não era no passado. E qual é da sua experiência, Ana? Acha que os rumores que andam aí, que o consultor deixa de ter sentido porque a pessoa vai comprar o imóvel e vai ver as fotos e, portanto, não precisa de apoio do consultor? Isso faz sentido? Não faz nenhum sentido. Isto é uma atividade que se faz de pessoas para pessoas e é preciso conhecer o cliente, perceber as suas necessidades para sermos assertivos no imóvel que pretendemos mostrar-lhe. Não faz sentido ser de outra forma. O cliente ver umas fotografias e depois vai ver o imóvel sem o apoio de consultor, como há alguns sítios que fazem. Ainda há uns tempos um cliente me disse no Canadá que tem aquele sistema, como tem cá, por exemplo, os nossos Airbnb, que tem um fecho na porta, quer ver um imóvel, contacto a agência dá-me um código, clico ao código, abre a porta, vê o imóvel
e depois no fim, se tem interesse, faz uma proposta. Portanto, o consultor aí não faz falta, mas também há muita informação que é passada durante a visita, de outra forma não é possível, se não estamos lá, não se cria rapport com o cliente e se for, falamos então na parte residencial, que é uma compra que o cliente faz por necessidade, mas também tem a parte sentimental, tem aquela parte toda afetiva ligada ao imóvel. É muito importante esta conversa e passar essas informações. Não acho todo que sejamos dispensáveis no futuro. Vi uma vez numa formação que era high-tech, high-touch. Ou seja, a tecnologia avançada não vai eliminar o relacionamento e o contacto pessoal. Exatamente. Eu, aliás, hoje em dia estou até com uma luta na minha cabeça a explicar aos nossos queridos consultores que deveriam mesmo exigir, quando têm um cliente pela frente, só avançar depois de terem um contacto pessoal, seja por Zoom, seja mesmo pessoal. Porque aquela coisa de andar a trocar telefones e e-mails é uma coisa que não cria rapport. Não, e é facilmente descartável. Sim. Por isso é que é importante conhecer o cliente, estar com ele olhos nos olhos, perceber exatamente aquilo que ele quer. Se estivermos a falar de cliente-comprador, é importantíssimo, porque é preciso perceber o que é que ele procura de facto, qual é a zona que melhor se adequa às suas necessidades e de família, quais são as escolas dos miúdos, onde é que trabalham, porque é que querem mudar de casa, o que é que procuram na nova casa que a anterior não tem. Por isso é que nós gostamos de fazer estas reuniões na casa do cliente para perceber a casa que ele tem e porque é que quer mudar de casa, para perceber o que é que vamos precisar de encontrar na nova casa que não tem a atual. Isto não se faz em meia dúzia de mails, não é? Há muita coisa que se perde pelo caminho e por isso é que é importante. Aliás, e nesta caminhada, porque acaba de ser uma caminhada da procura do imóvel, às vezes o próprio cliente não tem ideias muito claras. Não, e se calhar vai se não mudando à medida que vai fazendo visitas. Com alguém que lhe traga elementos, ideias e tal, ele vai se calhar até ajudando a moldar e a chegar no sítio certo. E à medida que vai fazendo visitas, vai alterando algumas das suas ideias iniciais. E nós temos que perceber exatamente para poder lhe apresentar. Voltando àquela questão que é importante, e nós na formação às vezes não falamos muito nisso. Para quem vem para esta profissão, qual é que é a característica de uma compra de um bem imóvel? Primeiro, é uma compra de um bem de alto valor. Estamos a falar, não, quer dizer, eu compro uma camisa, gasto 100 euros. Um imóvel, temos sempre a falar em 200 mil, 300 mil, 400, 1 milhão. Portanto, é uma compra de alto valor. Segundo, é uma compra que eu faço com pouca frequência. Se calhar, em toda a minha vida, compro 1, 2, 3 casas. E, portanto, não ganho a experiência de saber... Suficiente. E depois as leis também mudam ao longo do tempo, exatamente. que é verdade há 15 anos, não é verdade hoje, etc. E depois é uma venda complexa precisamente por causa disso. Sim, é muito burocrática ainda. Comprar uma casa em Portugal apesar de todas as facilidades que temos hoje, isso foi uma coisa que melhorou muito o país, que nós há uns anos a papelada era uma complicação, agora é mais fácil. A burocracia está muito simplificada, mas mesmo assim ela tem que ser olhada mas ainda assim é complexa. Com seriedade, com atenção. Estas 3 características fazem com que realmente a pessoa precise de uma ajuda e que não possa sozinho, olhando só para um computador e para uma plataforma, tomar uma decisão. Precisa de uma ajuda de um ser humano. Exatamente. E o mesmo quando se pretende vender uma casa. Um proprietário, quando entende que quer vender a casa, vai entregar, regra geral, o seu maior bem a alguém para transacionar a venda do imóvel. Tem que também ter atenção como é que está a fazer, a quem é que entrega, a experiência que a pessoa tem. Muitos acham que o podem fazer sozinhos, e podem, a lei permite, mas lá está, a complexidade e a burocracia que é necessária para vender uma casa, nem sempre estão preparados para o fazer. Aquela coisa de pagar uma comissão, tenho sempre a sensação que eu não conseguiria sozinho fazer um negócio tão bom do que tendo o apoio de um comercial. Consultor imobiliário. Muitos proprietários não fazem essa conta, pensam que vão poupar na comissão. Exatamente. Só com um consultor imobiliário, com uma avaliação, com o conhecimento que tem no mercado, às vezes consegue fazer um posicionamento na casa e fazer um caminho que eu consigo, se calhar, pagar a comissão e ainda ganhar um bocadinho mais do que se eu estiver sozinho um bocadinho nas mãos de uma certa insegurança. Quando aparece um comprador a comprar uma casa a um proprietário que não tem a casa no mercado, esse comprador sai sempre a ganhar. E o proprietário a perder. A perder, é provável. Agora, de facto, esta evolução ao longo destes 19 anos, nós há não sei quantos anos atrás já que criámos a nossa plataforma interna, que nos ajuda imenso. Na altura, lembra-se, quando aparecia um comprador que fazia uma proposta de um imóvel de um colega nosso, Remax, nós enviávamos um fax. E não havia toda esta facilidade dos telemóveis hoje em dia, que fazem tudo e que fazemos todas as pesquisas e marcamos tudo, e na altura não havia. A par da formação que tem vindo a crescer imenso, a Universidade Remax, que prepara muito bem os seus consultores. Agora, falando um bocadinho da atividade de uma perspectiva mais macro, o país
ganhou muito com a entrada de uma marca como a Remac. Para já era uma atividade muito informal. Não havia faturas, não havia transparência, o Estado não arrecadava o IVA, ninguém gosta de pagar IVA, mas o Estado ganhou muito dinheiro com haver estas empresas como a Remac que vieram organizar o mercado. Quando se pensava em vender uma casa, o proprietário estava numa expectativa que ia demorar um ano. E hoje em dia, um proprietário que queira vender uma casa e se encontrar um consultor tem a obrigação de ter o assunto resolvido em semanas. Porque o consultor imobiliário tem a obrigação de conhecer bem o seu mercado e ajudar o proprietário a colocar o imóvel à venda no preço certo. Estando o imóvel no preço certo, vai aparecer o comprador. O comprador, e isto também agora em comparação com o que acontecia há 19 anos atrás, está muito informado, precisamente por todas as plataformas que existem, vai ao computador, vai ao telemóvel e percebe o que é que está à venda naquela zona e qual é o valor médio da zona. Portanto, e antigamente não, isso não acontecia, as pessoas não tinham noção. Hoje em dia o comprador já tem muita noção, chega ao pé de nós já percebendo quanto é que pode pagar, a zona que pretende, onde é que quer, até onde é que pode ir. Encontrando o imóvel certo, a venda faz rápido. Há 15 dias atrás, aqui na Avenida da República, eu vendi um T3 no primeiro dia do imóvel online, na primeira visita. Porque as pessoas também têm noção que quando encontram a coisa que querem, não é melhor não vacilar. Eram pessoas que estavam à procura, procuravam naquela zona. Quando o imóvel entra, contactam a pedir visita, que foi nesse mesmo dia, na hora do almoço, vieram através de um colega nosso, que fizeram proposta logo na casa porque não queriam perder. E fechámos logo o negócio no mesmo dia. Claro, isso também ajuda porque as pessoas sabem o preço de mercado, perceberam que estava dentro dos valores corretos, não estava, vou dizer aqui uma coisa que acontece, que é, quando é o próprio, tendencialmente o imóvel entra no mercado por um valor fora de preço, mais alto do que aquilo que deveria de estar. É claro que isso vai afastar os compradores e vai demorar mais tempo a vender. Porque é colocado em cima do preço o valor de mercado e depois aquele preço da emoção. Porque a pessoa tem uma relação com o imóvel sentimental então, e faz repercutir isso no preço. No preço, mas depois o mercado não se compadece disso, que negócio é negócio. Exatamente. E a verdade é essa. A Ana fez essa experiência de ser consultora 100% e a partir de um determinado momento manteve a sua atividade de consultora, mas combinou com isso a atividade de professora. Quando se tem que ensinar os outros, treinar os outros, tirar dúvidas, esclarecer, nós enriquecemos muito bem. Nós estamos a ajudar os outros, mas também estamos a ganhar muitas competências e muita confiança. Certo, porque ao prepararmos as formações, obviamente estamos a aprender. Primeiro, e depois porque temos que estar sempre atualizados. E isso acrescenta-nos muito, porque depois, muitas das vezes, as perguntas dos formandos fazem com que tenha que estudar um bocadinho e rever para poder dar-lhes a resposta certa. Eu consigo manter, como Pedro sabe, as duas atividades em paralelo. Nunca deixarei de ser consultora imobiliária, que gosto muito. Mas também gosta de ensinar. Mas também gosto muito de ensinar e ajudar os colegas a ter sucesso. Isso é o cerne desta atividade. Esta atividade é viciante por duas razões, em minha opinião. Primeiro, é uma atividade que encaixa a quem, de uma maneira genuína, gosta de ajudar os outros. E, portanto, quando se vem para esta atividade, tem que se ter um bocadinho dessa mentalidade, não é? Tem que se querer aprender, porque é preciso aprender muito. As pessoas vêm ao princípio, isso é muita informação, muita coisa, como é que isso? Com o tempo encaixa tudo. Mas é preciso querer aprender, ter essa vontade, ter muita disponibilidade. Muitos colegas acham que é uma atividade que se pode fazer em part-time, tem outra atividade e que fazem isso. Não pode. Tem que ser dedicação total. A nossa atividade é muito exigente. Nós temos clientes a contactarem-nos todos os dias, a todas as horas. Há muita visita aos fins de semana, portanto é preciso perceber isso, não é? Eu aqui posso ir 2 dias à imobiliária e os outros dias fico em casa. É difícil e isso é muito resiliente. Eu costumo até brincar, dizer que isto não é uma profissão full-time, é uma profissão full-life. Muitos dos meus clientes ao longo destes 19 anos ficaram meus amigos, pessoas com quem eu ainda falo e que já lhes vendi ou compraram casa comigo há não sei há quantos anos. Esta parte das relações é muito importante, porque claro, se um cliente fica satisfeito com o nosso trabalho, obviamente vai-nos recomendar a outros. E esse passa-palavra é excelente. Eu continuo até ao dia de hoje a ter contactos de pessoas que me ligam e dizem quem me deu o seu número foi não sei quem, com quem eu já fiz um negócio há não sei há quantos anos. Portanto, essa parte da relação pessoal é muito importante nesta atividade. Daí eu achar que o nosso papel é importantíssimo e vai continuar a ser. Pode vir lá muita tecnologia, mas nós somos imprescindíveis aqui no meio deste negócio. Isso eu também acho que sim. Quem quer vir para esta atividade é uma boa aposta, mas
sou suspeita, mas é uma boa aposta. É uma atividade, para já, bastante produtiva e em termos depois de retorno financeiro é interessante. Aqui tem possibilidade de fazer boas comissões e ter bons rendimentos e essa parte é interessante. Lá está, para quem se dedica e trabalha. Claro. Quem acha que pode vir aqui um bocadinho em part-time 1 hora, não vai acontecer. Tem que haver dedicação. Depois, como tínhamos dito, tem que de facto ser resiliente, porque é preciso aqui um bocadinho de estofo para isso. Querer aprender, como dissemos, fazer todas as formações. Temos que estar sempre updates para dar informação aos nossos clientes. Agora temos o tema, por exemplo, dos miúdos menos de 35 anos, que vão poder ter os benefícios fiscais. Os clientes interessam-se muito por esse tema e perguntam-nos como é que podemos fazer, o que é que preciso fazer para... E nós temos que saber explicar-lhes, tanto no mercado de venda quanto de arrendamento. Tanto desafiante tem sido nos últimos tempos. Por isso acho que é uma boa aposta e se alguém tiver a pensar e vier falar connosco, cá estaremos para ajudar.